Hoje vamos falar sobre um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Você sabia que houve uma disputa pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o próprio diabo? É, isso mesmo que você ouviu. Moisés, o maior profeta de Israel, morreu no Monte Nebo, contemplando a terra prometida, mesmo sem poder entrar nela. O interessante é que a Bíblia nos conta que o próprio Deus o sepultou em um lugar que até hoje permanece desconhecido. Mas por que tanto mistério? E por que séculos depois encontramos no livro de Judas uma cena surpreendente do arcanjo Miguel disputando com Satanás pelo corpo de Moisés? Vamos direto ao texto bíblico. Em Judas, versículo 9, lemos: "Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda." Primeiro, precisamos entender o mistério do sepultamento. Deuteronômio nos diz claramente que ninguém sabe até hoje onde Moisés foi sepultado. Isso já nos mostra que havia um propósito divino por trás disso. Deus estava protegendo seu povo de uma possível idolatria. Mas a história vai muito além. O texto de Judas nos revela uma batalha espiritual que aconteceu nos bastidores. O diabo queria o corpo de Moisés. Mas por quê? Existem algumas razões muito importantes para considerarmos. A primeira possibilidade é a idolatria. Moisés era tão respeitado que seu túmulo facilmente poderia se tornar um local de adoração. Imaginem só o povo de Israel, que já tinha tendência à idolatria, tendo acesso ao túmulo de seu maior líder. Satanás poderia usar isso como uma ferramenta poderosa para desviar o povo do verdadeiro Deus. Outra razão possível está ligada à natureza acusadora do diabo. A Bíblia o chama de acusador dos irmãos. Ele poderia estar querendo usar o pecado de Moisés, quando feriu a rocha em vez de falar com ela, como base para reivindicar seu corpo. E tem mais. Existe uma conexão interessante com o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Lá, Moisés aparece glorificado ao lado de Elias, conversando com Jesus. E isso sugere que ele passou por uma ressurreição especial. Será que Satanás estava tentando impedir esse plano divino? Mas aqui está a parte mais incrível. O diabo falhou. Miguel, o arcanjo guerreiro, defendeu o corpo de Moisés. E notem como ele o fez, não com argumentos elaborados ou confronto direto, mas simplesmente declarando: "O Senhor te repreenda." Isso nos ensina uma lição poderosa sobre a autoridade espiritual. A história termina em vitória. Moisés aparece glorificado no Monte da Transfiguração, provando que os planos de Deus são maiores que qualquer estratégia do inimigo. O que Satanás queria usar para enganar, Deus transformou em testemunho de esperança e vida. E sabe o que isso significa para nós hoje? Que nossa vida, morte e futuro pertencem a Deus, não ao inimigo. Assim como ele protegeu o corpo de Moisés, ele também cuida de cada um de nós. Mas quem é o diabo? Por que ele quer nos destruir? Falamos sobre a disputa pelo corpo de Moisés e vimos como Satanás tentou frustrar os planos de Deus. Mas afinal, quem é o diabo? De onde ele veio? E por que tem tanto ódio contra os filhos de Deus? Para entender sua ação hoje, precisamos voltar ao início da história. A origem do diabo. O diabo não foi criado mal. A Bíblia o apresenta como um anjo criado por Deus, belo e poderoso, mas que se corrompeu pelo orgulho. Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras querubim ungido. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. O anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus junto com os anjos que o seguiram. Apocalipse 12, 7 e 9. Assim surgiu Satanás, o adversário. Quem é o diabo? A Bíblia usa muitos nomes para descrevê-lo. Satanás, adversário. Jó 1, 6. Diabo, acusador. AP 12, 10. Serpente antiga, enganador desde o Éden. Gênesis 3, 1, AP 12, 9. Leão que ruge.
buscando a quem devorar. 1 P 5:8. Pai da mentira. João 8:44. Cada nome revela seu caráter. Ele é inimigo, enganador, acusador e destruidor. Por que o diabo quer nos destruir? Porque ele odeia a imagem de Deus no homem. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. Cada ser humano carrega algo do reflexo do Criador. Satanás não pode atingir a Deus, mas tenta ferir a imagem de Deus em nós. Porque ele sabe que seu tempo é curto. Apocalipse 12:12. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Derrotado na cruz, ele já sabe que seu fim será o lago de fogo, AP 20:10. Até lá, tenta arrastar o máximo de pessoas possível para a perdição, porque ele é acusador e enganador. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios 11:14. Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele usa engano, sedução, falsas promessas, tentações e acusações. Seu objetivo é nos afastar de Deus. A nossa vitória é em Cristo, mas a Bíblia é clara. Embora o diabo seja real, sua derrota já foi decretada. Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus nos deu autoridade para resistir. O diabo quer nos destruir, mas em Cristo somos mais que vencedores. O diabo queria o corpo de Moisés. Ele quer também nossas vidas. Mas não devemos viver com medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nejo 4:4. O segredo da vitória não está em nossa força, mas no sangue do Cordeiro. Em Cristo já temos a vitória sobre o inimigo. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Mas qual será o destino do diabo e dos anjos caídos na volta de Cristo? O diabo já foi derrotado na cruz, mas continua ativo, enganando e acusando até hoje. A grande pergunta é: o que acontecerá com ele e seus anjos na segunda vinda de Cristo? A Bíblia responde com clareza: eles terão um fim certo e eterno. O julgamento final, preparado para Satanás, Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O próprio Jesus declarou que o fogo eterno já foi preparado como destino final para o diabo e os anjos caídos. Ou seja, não é o homem o alvo principal desse juízo, mas os poderes espirituais da maldade. Aqueles que rejeitarem a salvação, porém, terão o mesmo destino por escolha. Apocalipse 20:1-3. Um anjo desceu do céu, tendo a chave do abismo, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Na segunda vinda de Cristo, Satanás será preso e impedido de enganar as nações durante o milênio. Ele não terá poder sobre a terra, e o reino de Cristo será estabelecido. Satanás terá uma libertação temporária, Apocalipse 27:9. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto para enganar as nações, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Após o milênio, Satanás será solto por pouco tempo para mostrar mais uma vez sua verdadeira face de enganador. Ele tentará levantar uma última rebelião, mas será derrotado pelo fogo de Deus. Não haverá mais chance de engano. A condenação eterna está em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O lago de fogo é o destino final e eterno do diabo, dos anjos caídos e de todos os que rejeitam a salvação em Cristo. Não é apenas destruição, mas condenação eterna. O inimigo que tentou roubar, matar e destruir será ele mesmo destruído e não terá mais poder algum. A história do mal tem um fim decretado.
Satanás pode rugir hoje, mas já sabe que sua sentença está escrita. O diabo será julgado, seus anjos serão condenados, o mal não terá a última palavra. Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Para os que estão em Cristo, a segunda vinda não é motivo de medo, mas de esperança, porque naquele dia todo inimigo será derrotado e Deus será tudo em todos. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que começou no céu, termina na terra. O mal teve seu tempo, enganou multidões, perseguiu os justos, mas chegou ao fim decretado. A Bíblia chama esse momento de o juízo eterno, quando todos os inimigos de Deus encontrarão sua destruição final no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O pecado e seus seguidores terão uma sentença também. No Apocalipse, João vê a sentença final. Ap 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. No livro A História da Redenção, capítulo 45, diz que todos os ímpios, juntamente com Satanás, reconhecerão a justiça de Deus. Antes da destruição, cada língua confessará que Cristo é Senhor. FP 2, 10, 11. O próprio inimigo admitirá que Deus foi justo em todos os seus caminhos. O fogo então consome raízes e ramos, Satanás como raiz do mal, e todos os seus seguidores como ramos. Nada restará do pecado. Malaquias 4:1. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. A Bíblia chama essa condenação de segunda morte. AP 21:8. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Enquanto a primeira morte é temporária, um sono até a ressurreição, a segunda morte é definitiva. Não há retorno, não há esperança de nova vida para aqueles que escolheram permanecer no pecado. A terra será purificada, e o fogo consumirá os ímpios e purificará a terra. O planeta manchado pelo pecado desde o Éden será renovado. Ab 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Do mesmo fogo que destrói, Deus faz nascer a renovação. A terra se tornará novamente o lar dos justos, livre de dor, lágrimas e morte. Ip 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O lago de fogo não é apenas o fim do diabo, é o fim do pecado, da dor e da injustiça. A grande controvérsia termina e o universo volta a viver em perfeita harmonia. O diabo quis nos destruir, mas será destruído. O mal pareceu triunfar, mas seu fim já foi escrito. A vitória pertence a Cristo e em Cristo também pertence a nós. AP 21:7. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O destino de Satanás é o lago de fogo, mas o destino dos fiéis é a vida eterna. Hoje ainda há tempo de escolher de que lado estaremos na eternidade. Quando Cristo voltar, o mal terá um fim definitivo. Satanás e seus anjos não mais existirão. A terra será purificada. O povo de Deus viverá para sempre em um mundo novo, onde justiça habita. Essa é a esperança que sustenta os fiéis. A vitória final já é certa, porque o Cordeiro venceu. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários qual parte dessa história mais chamou sua atenção. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês. Oi, que bom ter você aqui hoje.
Vamos juntos mergulhar em uma história fascinante, a história do começo de tudo. E não é só mais uma aula de história. É sobre você, sobre mim, sobre nossa origem e propósito. Imagine só, no princípio havia apenas o vazio, e então, com uma palavra, Deus começou a criar. Haja luz, e houve luz. Dia após dia, como um artista pintando sua obra-prima, ele foi dando forma ao nosso universo. No primeiro dia, a luz rompeu a escuridão. No segundo, os céus se expandiram em sua majestade. No terceiro, as águas se separaram, revelando terra firme, e dela brotou toda forma de vegetação. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas começaram sua dança celestial. No quinto, as águas se encheram de vida e os céus de aves. E no sexto dia... o sexto dia foi especial. Foi quando Deus criou os animais terrestres, mas ele guardou o melhor para o final. Com especial cuidado, formou o ser humano do pó da terra, não como mais uma criatura qualquer, mas a sua própria imagem e semelhança. Pensou em cada detalhe, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Mas Deus viu que não era bom o homem estar só. Então, da costela de Adão, criou Eva. Não da cabeça para dominar, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, próxima ao coração, para ser companheira. E que lar ele preparou para esse casal. O jardim do Éden era a definição de perfeição. Rios cristalinos, árvores carregadas de frutos, clima perfeito. Era o paraíso na terra. Ali, Adão e Eva podiam caminhar e conversar com Deus livremente. No meio do jardim, Deus plantou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de todas as árvores, exceto desta última. Era um teste simples de confiança e obediência. Sabe, essa história nos ensina algo profundo. Não somos um acidente cósmico. Fomos criados com propósito para viver em relacionamento com Deus e uns com os outros. Cada detalhe da criação nos mostra o cuidado e o amor do Criador. Uma história que mudou o rumo da humanidade e nos ajuda a entender muito sobre nós mesmos. Imagine um jardim perfeito onde tudo era paz e harmonia. Adão e Eva viviam em comunhão plena com Deus, sem preocupações, sem medos, sem conflitos, mas algo estava prestes a mudar drasticamente esse cenário. Entra em cena a serpente, uma criatura astuta que representa o próprio adversário, Satanás. Com palavras sutis e persuasivas, ela começa a plantar dúvidas. É assim mesmo que Deus disse: vocês não podem mesmo comer de todas as árvores do jardim? Percebam como a estratégia é inteligente. Primeiro, questionar a palavra de Deus. Fazer parecer que Deus está escondendo algo bom de nós, que Ele não quer nosso melhor. É assim até hoje, não é mesmo? Quantas vezes não pensamos, será que Deus realmente disse isso? Ou será que isso se aplica aos dias de hoje? Eva então olha para o fruto. Ele parecia delicioso, era bonito de se ver e prometia dar sabedoria. 3 aspectos que até hoje nos fazem cair em tentação: o prazer imediato, a aparência atraente e a promessa de conhecimento ou poder. Amigos, quantas vezes não somos atraídos por algo que parece bom à primeira vista? Algo que promete felicidade instantânea, sucesso rápido ou satisfação imediata. O problema é que, assim como Eva, muitas vezes não conseguimos enxergar as consequências de longo prazo. Eva come o fruto e oferece a Adão, que também come. Naquele momento, algo se quebra. A inocência se perde. Os olhos deles se abrem, mas não para a sabedoria prometida pela serpente. Eles se abrem para a vergonha, para o medo, para a consciência do pecado.
Pela primeira vez, eles sentem vergonha de sua nudez. Pela primeira vez, tentam se esconder de Deus. O pecado cria barreiras, nos afasta do nosso Criador, nos faz querer nos esconder dele. Mas vejam só, mesmo nesse momento de desobediência, Deus não abandona suas criaturas. Ele vai atrás deles. Onde vocês estão? Ele pergunta, não porque não sabia, mas porque queria que eles reconhecessem onde tinham chegado. Esta história nos ensina lições profundas sobre a natureza da tentação e do pecado. Primeiro, a tentação sempre começa questionando a palavra de Deus. Depois, ela apela para nossos desejos naturais, mas os distorce. Por fim, ela sempre promete algo que não pode cumprir. Mas há esperança. Mesmo nesse momento de falha, Deus já tinha um plano de restauração. Ele não nos deixa sozinhos em nossa queda. Ele provê uma saída, um caminho de volta para Ele. Como podemos aplicar isso em nossas vidas hoje? Precisamos estar atentos às vozes que questionam a verdade de Deus. Precisamos desenvolver discernimento para reconhecer quando algo, mesmo parecendo bom, vai contra os princípios divinos. Mais importante ainda, precisamos confiar que os limites que Deus estabelece não são para nos prejudicar, mas para nos proteger. Ele é um Pai amoroso que quer o nosso bem. Se você está enfrentando tentações hoje, lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Deus está sempre pronto para nos fortalecer e nos guiar de volta ao caminho certo. Imagine só, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus, num paraíso onde tudo era paz e abundância. Mas uma escolha mudou tudo isso. Após cederem à tentação da serpente, eles se viram diante das consequências de sua desobediência. Quando Deus os confrontou, aconteceu algo muito humano. Começaram a se justificar. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Mas sabem o que é interessante? Mesmo nesse momento de julgamento, Deus já estava revelando seu plano de redenção. As consequências foram sérias. A serpente foi amaldiçoada, a mulher passaria a ter dores no parto, e o homem teria que trabalhar duramente para tirar seu sustento da terra. O paraíso ficou para trás quando foram expulsos do jardim do Éden. Mas prestem atenção neste detalhe importante. Em meio às consequências, Deus fez uma promessa extraordinária. Ele disse que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a primeira promessa do Messias na Bíblia, encontrada em Gênesis 3:15. O pecado não foi apenas uma simples desobediência. Ele criou um abismo entre o ser humano e Deus. Aquela comunhão perfeita foi quebrada. É como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre o Criador e sua criação. Mas sabe o que é mais impressionante? Mesmo antes do pecado acontecer, Deus já tinha um plano. Ele sabia que enviaria seu próprio Filho, Jesus Cristo, para restaurar essa relação quebrada. Desde o primeiro momento da queda, a esperança já estava presente. Essa história nos ensina muito sobre quem somos e qual é nosso propósito. Fomos criados para viver em comunhão com Deus, mas o pecado nos afastou desse propósito original. Porém, através de Cristo, podemos novamente experimentar essa proximidade com o Pai. Então, quero te fazer uma pergunta para reflexão. Na sua vida, você tem vivido mais próximo do Éden ou da queda? Tem buscado essa comunhão com Deus ou tem se contentado com uma vida distante dele? O convite que Deus faz hoje é o mesmo de sempre. Voltar para Ele através de Jesus Cristo. É possível experimentar uma vida abundante, mesmo que não estejamos mais no jardim do Éden físico. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe seu comentário sobre o que mais chamou sua atenção nessa reflexão. Muito obrigado por estar aqui hoje. Que Deus abençoe ricamente sua vida e até o próximo vídeo.